Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Por aqui, Casal Overall, para quem não me conhece, eu sou Yasmin. Gabriel Oliveira. E a gente está abrindo mais um vídeo para vocês depois de vários comentários, várias interações que vocês trouxeram e a gente ficou muito feliz de verdade. Hoje eu vou contar tudo, vou abrir a caixa de Pandora para te explicar o que aconteceu comigo e por que eu perdi o shape, tá? Eu vou falar a real. O nosso propósito aqui com o canal é inspirar, motivar, educar, mas sempre, nunca, de forma alguma, perder a nossa identidade. E hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho desse processo todo, da nossa trajetória. E então, se você já passou por efeito rebote, efeito sanfona, ou tem dúvida sobre isso, ou conhece alguém que já passou por isso, joga esse conteúdo para essa pessoa, curte o vídeo, já se inscreve no canal, porque vem muito conteúdo de qualidade. E fica aqui comigo que a gente vai comentar sobre isso agora. Muito bem, gente, olha, eu recebi muita pergunta, tá, sobre todo esse processo. Eu recebi mensagens muito carinhosas de mulheres e de homens também, tá, que estão vivendo aí algum período relacionado à sua autoestima, querendo retomar o seu shape ou modificar o seu corpo. E isso acabou me motivando bastante, tá, a continuar fazendo mais conteúdos. Eu acho que pro Gabriel também, né, Gabriel? Também, porque exatamente. a gente realmente tá fazendo isso por vocês. Para nós, com certeza, tem muito valor, mas com certeza só dá sentido quando vocês interagem com a gente, tá? E bom, o que me perguntaram, né? Yas, mas o que aconteceu? Por que tu perdeu o shape? E a primeira associação, e até no vídeo anterior, para quem não assistiu, tá no link da descrição, tá? O início do meu projeto, né? O início do desafio 120 dias. A gente mencionou, tá? Que sempre devido depois de sair de competições, eu passei por um efeito rebote e a partir disso várias coisas se desencadearam. Então, o que a gente vai começar explicando, né, Gabriel? O que é um efeito rebote? Porque isso também é muito distorcido, né? A gente fala efeito rebote, a gente já pensa que isso já justifica o fato da pessoa ter perdido o shape. Então, o que é um efeito rebote? O que é algo extremamente maléfico, né? Na verdade, não. O efeito rebote, ele é até positivo para o corpo, ele é fisiológico, né? Então, o atleta passa por uma injúria e, obviamente, que depois que isso passa, o corpo ele fica ávido por nutrientes. Então, necessariamente, ele vai ter que repor esses nutrientes. Né? O grande problema é que alguns hormônios da fome, por exemplo, ainda estão extremamente elevados. Né? Então, eu já passei por isso, tem alguns atletas que relatam uma fome muito grande na semana pós-competição e essa fome ela pode perdurar ainda por meses, justamente pela desregulação desses hormônios. Né? Então, quando mesmo a pessoa comendo uma quantidade um pouco maior de comida, ela vai sentir muita vontade, ela vai sentir muita fome. Principalmente se a pessoa exagera em sódio, exagera em alimentos gordurosos, açucarados, ela vai ter esse rebote um pouco mais acentuado de retenção de água. E se ela não tiver uma cabeça no lugar, se ela não tiver uma boa relação com o alimento, se ela já tiver um histórico de sobrepeso, possivelmente se ela não conseguir se controlar, em algumas semanas o corpo pode vir a acumular demais, primeiro acumulando água e depois fazendo lipogênese, acumulando gordura no tecido adiposo. Então, isso na verdade é um gatilho para que a pessoa continue comendo e para que venha à tona esse efeito sanfona. E realmente é o grande problema, né, no nosso caso aqui, não necessariamente pontuando assim o efeito rebote. O efeito rebote é o gatilho, né? Mas o que vem depois é que realmente importa. Para quem não nos conhece ainda, tá? Nós dois somos atletas de fisiculturismo, né? Então, assim, nós dois já vivemos a experiência da preparação. E eu acho muito legal trazer o Gabriel expondo isso junto comigo, porque, de verdade, eu procurei alguns conteúdos sobre efeito rebote aí no YouTube, né, na internet em geral, e normalmente sempre é um homem falando sobre a sua experiência do efeito rebote. E não se acha muitas mulheres falando sobre isso. E quando a gente vê, né, toda essa circunstância, vamos explicar para vocês da onde vem essa questão do efeito rebote. O atleta, ele passa por um processo de finalização para competir e nessa finalização, né, ele realmente faz estratégias mais agressivas para o corpo dele. Normalmente ele faz ali um movimento de desidratação, às vezes o uso de diurético, e aí isso depende de caso para caso, tá bom? E o que acontece, né? O nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai buscar essa readequação depois que passa, né, todo esse processo ali de agressão, vamos dizer assim, para o corpo. Então, o que a gente quer deixar claro aqui? Que todo mundo vai passar por efeito rebote. Às vezes a gente lida nesse assunto como se fosse uma coisa predominantemente ruim para mulheres e ok para homens, ou para
para alguns isso acontece. Não, isso acontece para todo mundo, tá? E, na verdade, o que eu vi, assim, né, quando a gente fala sobre efeito rebote, o quanto isso é silencioso para as mulheres, né? A gente não vê ninguém falando sobre Ninguém isso. se expõe, né? Ninguém se expõe e os homens falam mais abertamente. O homem adora ganhar 10 quilos, ganhar 15 quilos, né? Pra mulher já é um pouco diferente. Porque a relação dele com a imagem dele é completamente diferente. Exatamente. Um cara, quando fica mais volumoso, maior e tal, entre os caras, tu vê que existe até uma brincadeira. Pô, eu ganhei 10 quilos, eu ganhei 5 quilos, eu ganhei... Há que se diga também que não é nada saudável, né? A gente subir de Perfeito. peso abruptamente, porque tem a questão da pressão arterial que sobe, enfim, não é saudável da mesma forma, tá? Só que o homem lida um pouco melhor com isso. E as mulheres também passam por isso. Só que o ponto é, em silêncio. Sem espaço para falar sobre isso, não se sentem bem com a sua imagem vista no espelho. E isso é uma ponte, gente, para um abismo tão grande, que é isso que tecnicamente o Gabriel explicou para vocês, mas o meu papel aqui é sempre trazer essa parte mais traduzindo para vocês, né, que são pessoas comuns, que de repente não são atletas, mas já fizeram uma dieta extremamente restrita para um casamento, para uma viagem, para alguma coisa, né, em especial onde tinha uma data, e passaram sim por algum processo agressivo de restringir demais a comida, de usar diurético, porque as pessoas fazem isso de forma deliberada. E aí, minha gente, o corpo vai buscar o equilíbrio dele de volta. E aí você também passou por um efeito rebote porque ele é inevitável. Agora, no contexto dos atletas, o que é identificado? Que ele é um período muito oportuno para, inclusive, ganho de massa muscular. Ele é um movimento importante na vida do atleta, desde que ele consiga lidar com todas essas alterações hormonais, emocionais que vão acontecer. E comigo, especialmente falando, né, o que aconteceu após a minha competição? Uma série de problemas pessoais. Familiares, né, então não vem ao caso descrever o que foi, porque envolvem outras pessoas. Questões relacionadas aos nossos projetos pessoais, mudança de estado, gente, pensa, mudar de um estado para o outro. A gente tinha lá todo um negócio próprio, onde a gente tinha uma série de responsabilidades, em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, onde a gente morava. Hoje em dia a gente se mudou para Santa Catarina. Enfim, gente, o que é muito importante para as pessoas entenderem, tá? A gente, quando vai participar de uma competição ou quando a gente se coloca numa restrição intencional, a gente funciona de forma metódica, certo? Quase como se a gente entrasse numa bolha. Só que o ponto é que eu acho que é a grande brecha, né? Acaba. A bolha fura. E quando esta bolha fura, né, Gabriel? Aí vem o problema. O que vem o problema? É interessante que as pessoas saibam, principalmente quem ainda não competiu e tem vontade de competir, olha como é que é a tua relação com a comida, né? Vê se tu tem uma relação saudável com o alimento, porque se tu não tiver uma relação saudável com o alimento, tem grande chance de no final de tudo isso dar errado, tu não conseguir segurar o rebote e desse rebote vir um efeito sanfona e a coisa degringolar, né? Então é interessante olhar para isso antes de tomar a decisão de participar de alguma competição. E a minha mensagem é especialmente falando sobre as mulheres, tá? Porque essa é a diferença que acaba existindo entre nós, né? A questão dos atletas homens e atletas mulheres, ou simplesmente homens e mulheres. Quando a gente vai falar de um cara que está se expressando ali, que de repente fez ali, né? Se equivocou pós-campeonato, comeu um monte, fez errado, vamos dizer assim, porque isso expõe a saúde dele. É falado em tom engraçado, né? Pejorativo. Quando a mulher expõe isso, é porque ela não tem cabeça, é fraca, né? Fraca, não consegue segurar. Não consegue, não é atleta, não é atleta. Então, a minha mensagem vai especialmente para as mulheres, tá? Isso é algo que é reforçado porque a gente acaba ficando em silêncio e ainda se cobra muito diante da imagem que a gente precisa mostrar. Quanto mais a gente der voz para isso, espaço para poder falar, e de verdade, uma das coisas que mais me prejudicou no meu processo era a cobrança que eu tinha sobre a imagem que eu tinha e o fato de não conseguir me expressar, não conseguir falar, né? E perceber o quanto isso me impacta de forma diferente do que é para o Gabriel, por exemplo, né? A gente percebe isso, a gente troca muita ideia, que, por exemplo, ele passa pelas mesmas situações de restrição, na categoria dele até um pouco mais agressivas, né? Porque a minha categoria é uma categoria fitness dentro do fisiculturismo e a dele é uma categoria bodybuilder, então ela é bem hardcore. E ele é uma pessoa que sempre é ok com a alimentação, assim, né? Fala um pouco da tua relação com a comida desde novinho, né? Eu nunca tive grandes problemas com comida, assim, eu sempre tive um percentual de gordura baixo. Então sempre gostou do que olhava no espelho? Sempre gostei do que eu olhava no espelho, então sempre comi de tudo.
A partir do momento, chegando ali perto dos 18, 20 anos, eu já comecei a variar mais a minha alimentação, eu já comecei a entender que eu precisava comer alguns alimentos mesmo sem gostar, então eu incluía, quando eu ia num buffet livre, por exemplo, eu servia salada primeiro, então para mim sempre foi muito tranquilo. Então quando acontece esse tipo de, chega nesse período do rebote, para mim não muda muita coisa. É óbvio, é interessante que as pessoas saibam que é uma semana que às vezes a gente sente mais fome do que na peak week, né, na semana anterior. Então a gente realmente sente muita fome, mas eu acabo não me excedendo, principalmente com açucarados e gordurosos, né? Eu me hidrato bem e acabo comendo bem mais, só que numa quantidade ok, né? Então, como eu não tenho esse problema com a comida, nunca tive outras questões, eu acho que eu consigo me controlar melhor nesse momento, né? Não é o caso de outras pessoas que acabam degringolando, né? Acabam... E aí é que a gente fala que é o meu exemplo, assim, na verdade, essa minha construção, essa minha relação com a comida, durante muitos anos, é um pouco disfuncional, né? Então, assim, a própria questão de escassez, né? De uma idade ali menor, adolescente, não ter tanto acesso às coisas e aí depois passar a ter acesso. Isso é um ponto-chave que a gente começa a pensar e perceber qual é a nossa relação com a comida. O próprio movimento da restrição, de ter uma mentalidade de dieta do que pode, o que não pode, do alimento que engorda e que emagrece, o que é proibido. E aí a gente entra naquele time do proibido ser mais gostoso. Então, isso, gente, é muito individual e vem muito atrás, conectado, né, com questões emocionais da pessoa. Que seriam descontados na comida de qualquer forma, em qualquer tempo. Né? Só que nesse período acaba sendo um pouco mais prejudicial do que o normal. Exatamente. Porque justamente, né, por estar já com toda essa alteração... O corpo segura tudo. Exatamente. Ele segura tudo. Ele estoca a gordura mais rápido, ele segura a água mais rápido, ele faz tudo mais rápido. Perfeito. Então é um período que tu olha no espelho muito rápido, tu olha no espelho e já, meu Deus, o que aconteceu? E aí já pega a mente e aí já era. Exatamente. Então, assim, o que é o importante de vocês entenderem sobre esse processo e o que me fez ganhar tanto peso, tanta gordura? Não é o rebote, gente. O que aconteceu foi um efeito sanfona. E aí, já fica aí um grande aprendizado para todo mundo, para a gente conseguir expressar isso da melhor forma. Porque é muito fácil, ou muito conveniente, ou muito imaturo a gente tentar buscar culpados. Eu vou buscar um culpado, de repente, no familiar que me trouxe alguma questão e desestruturou toda a minha rotina. Eu vou buscar um culpado, de repente, na nossa mudança, porque daí mudou tudo, aí eu perdi toda a forma como eu estava organizada. Sempre vai acontecer alguma coisa. Exato. E eu vou buscar um culpado falando que, de repente, foi o coach, foi o preparador que não fez algo adequado e gerou ali algum problema em relação ao físico da pessoa. Não, gente. Isso já fica assim, como uma grande dica, tá? Para todo mundo que ou já passou por isso ou pretende vivenciar essa experiência da competição. Assumam as suas responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade. Olhe para o lugar certo. Não é sobre olhar para fora, né? É sobre olhar para dentro. E entender essas diferenças. Porque olha que interessante, né? Nós somos um casal, nós vivemos as coisas muito semelhantes. Já vivemos preparações juntas. E nós reagimos diferentes a tudo que é proposto. Então é muito sobre você se conhecer, mas se conhecer muito para conseguir segurar toda essa questão que acontece pós-competição e conseguir achar as melhores estratégias que vão funcionar para você, né? Então acho que isso é um ponto bem importante, né? Entender, mulherada, que quando vocês não falam, quando vocês não conseguem expor isso que vocês estão sentindo, existe uma tendência muito grande disso piorar. Eu desenvolvi um hábito de comer escondida, porque eu tinha medo, vergonha do julgamento, porque eu não queria, né, ser vista, ser desmascarada e de repente as pessoas começarem a me julgar, afinal, tu não é isso, tu não é uma atleta. Inclusive do Gabriel, gente, inclusive assim, e olha o impacto que isso gera até mesmo na relação, na verdade, porque a pessoa que tá contigo ali, e o Gabriel assim, né, ele é diferenciado em me apoiar, em me incentivar, tanto que essa ideia toda do desafio foi, a ideia surgiu a partir dele e aí a gente foi amadurecendo de como seria, porque ele me conhece. Mas enfim, o ponto é você entender que esse movimento de se desafiar, ele precisa ser estruturado muito bem a partir dos seus valores e você precisa ter muito autoconhecimento para entender o que você está fazendo. Eu já vivi esses episódios de rebote e sempre depois da competição aconteceram fatos.
né? E a partir disso, a gente começa, ou eu começo a sempre achar que o problema é o esporte, o fisiculturismo, um problema familiar, ou alguma questão relacionada ao preparador, ou ao protocolo que eu fiz, ou eu olho para dentro e percebo assim, tá, mas qual é o meu comportamento aqui? Quais as associações que eu faço aqui? E desenvolvo isso, e melhoro e trabalho isso. Um fato que a gente não vai fugir, porque a gente também não está aqui para romantizar essa situação toda. Beleza, tem que assumir a responsabilidade. Mas também só olhar para essa pessoa e achar que ela é fraca ou julgar ela porque falta disciplina é muito raso. Porque olha toda essa explicação que a gente teve, né, que o Gabriel trouxe, sobre a questão do ambiente hormonal que se altera. Se altera. Então o ponto é, vamos criar munição? Vamos criar recursos e ferramentas para lidar com isso? Ou se você não tem como lidar com isso, não vá pisar num terreno incerto. Exato. Porque é um convite, é um abraço para se frustrar e para gerar, às vezes, um discurso distorcido de que o problema está fora. De que o problema está, né, no esporte, enfim, todos esses... Competição é um problema. A competição é um problema. Quando o fato não é esse, né? E isso pelo menos é o que a gente traz da nossa verdade, da nossa percepção e de um monte de casos, né, que a gente vê ao nosso redor, semelhantes ao nosso redor. Bom, outra pergunta que veio também, tá? Veio na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, veio nos comentários, no direct, é que assim, em relação aos hormônios, né? O grande tabu que a gente tem para falar sobre isso. Mais um ponto, tá? Mais uma pauta em que quando a gente procura na internet, procura conteúdo sobre isso, hoje em dia já existem algumas mulheres que falam mais sobre isso, tá? Mas em geral a gente tem um grande tabu. Quando a gente vai falar de hormônios, em geral tu vai abrir o YouTube e tu vai achar vários atletas falando das suas experiências. Olha, com a substância tal eu me senti assim, com a substância tal eu me sinto assado. E mais uma vez, em tom de amigos. Estamos entre amigos, roda de conversa, vamos falar sobre isso. A mulher, ela pisa em ovos. Porque afinal não se espera de uma mulher feminina, bela recatada do lar, que ela vá usar algum hormônio, porque isso pode impactar na sua feminilidade, etc., na sua saúde. Aí vem todo um discurso conservador. Como o objetivo aqui não é romantizar nada. Não, o objetivo aqui é abrir a caixa. É abrir a caixa de Pandora. Me perguntaram, certo, se nessa fase do desafio, tá? Eu vou utilizar hormônios. Como não teria uma competição em vista. Como não tem competição, como o desafio do Gabriel foi, vamos lá, Yasmin, vamos botar o shape sem data de competição, vamos botar o shape pra vida, tá? Então, me perguntaram isso, tu vai usar hormônio nessa fase ou será uma fase natural? Tu vai começar a usar hormônio? A minha resposta pra vocês, gente, é assim, ó. Eu não tenho como começar a fazer algo se eu nunca parei, né? Então, a minha verdade aqui, ela é sempre muito exposta, tá bom? Dentro do meu contexto, dentro daquilo que eu acredito. E, de verdade, eu pergunto pra vocês. Vocês acham que hormônio é garantia de bons resultados? Será? Será? Eu vou pedir pro Dani colocar na tela, em algum lugar da tela, pra cá, essa foto pra vocês darem uma olhada, tá? Uma foto onde eu tô no shape e uma foto onde eu perdi o shape. E eu asseguro para vocês que nos dois momentos, essas fotos foram tiradas no ano passado, tá? 2022. Nos dois momentos eu estou usando o mesmo protocolo hormonal, o mesmo protocolo de estimulantes e aceleradores e o corpo tá dessa forma. O que vocês acham que mudou? O que será que mudou? Será que foi o protocolo mesmo? Ou será que foi a maneira como eu estava executando o plano? A minha disciplina ali diária? E mais uma vez, tá? O discurso faltou disciplina é muito raso, tá? Ó o contexto, ó as várias camadas de coisas que estavam acontecendo. Mas que eu não tô aqui para dizer, gente, coitadinha de mim, porque olha só tudo que aconteceu. Não, Nanina, não. Se eu estou aqui, eu tenho certeza que eu estou sendo instrumento para ajudar muitas mulheres, especialmente as mulheres, a se libertarem desse peso, dessa cobrança da perfeição, ou de não errar, ou de ser desmascarada, ou de isso de fazer alguém pior do que tu já é. Porque de verdade, alguém que coloca o shape para uma competição, que ganha o campeonato, a premiação overall, será que essa pessoa não tem disciplina, gente? De verdade. De todas as vezes que tu emagreceu, que tu fez coisas impensáveis, seja na tua vida, pro teu corpo, pro teu trabalho, pro que for, tu foi lá e fez. Será que tu não tem disciplina? Ou será que a gente imprime ali uma intensidade que a gente não dá conta? Ou será que existe um contexto, várias camadas mais profundas? Então, o meu convite é para que você pense sobre isso, tá? E comece a ampliar o seu olhar sobre a questão dos hormônios. Só para complementar, então, na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, o hormônio, ele sim, ele vai potencializar um resultado,
Então ele simplesmente vai transformar um resultado que já seria bom em um resultado excelente para quem faz o plano, correto? Aceleradores é a mesma coisa, eles vão acelerar o processo, óbvio que eles vão acelerar o processo, desde que a pessoa siga 100% do plano, senão não dá certo. Então o mito passa por aí, né? É óbvio que potencializa, é óbvio que acelera, desde que a pessoa seja uma pessoa disciplinada na dieta, no treino, no cardio, em todo o contexto. O ponto-chave é assim, a mulherada especialmente, né, ter ali um suporte, fazer um trabalho, né, de forma séria, onde faça um monitoramento, onde realmente observe ali o que aquilo faz sentido para ela, certo? Avaliar ali essa questão, em que momento, em que contexto, qual o objetivo, né? Porque existe maneiras e maneiras desses recursos serem utilizados. O problema é quando as pessoas queimam etapas, né? Aqui, muito embora tenham acontecido esses episódios onde foram disfuncionais para a minha saúde, para o meu corpo, tá? Eu sempre me mantive com o estilo de vida, a base dele, né? A base do treino, uma base de alimentação. Sempre tentando voltar. E sempre nesse resgate, né? Sempre fazendo esse movimento de resgate. Então, assim, galera, o que é o principal aqui? A mensagem central do nosso vídeo, tá? Pensar que a gente pode sim, tá? Viver oscilações, todos vivem. A maneira como as pessoas vivenciam e experimentam essas situações todas são diferentes. Homens e mulheres funcionam diferentes, mas isso não é sinal de fraqueza ou de força. São simplesmente características diferentes. O que é inteligente, né? É poder ter essa troca, é poder ter essa abertura, esse diálogo e poder falar, expor, para que toda vez que você não tiver nesse movimento de guardar, você não esteja compensando, tá? Porque você vai buscar essa compensação. Então, a minha grande sugestão aqui, que aí pensando nas pessoas em geral, tá? Porque eu recebi mensagens de homens, de mulheres que viveram esse episódio aí do efeito sanfona e a partir disso estão buscando esse resgate, buscando retomar todo esse processo. Se conheça mais, entenda, olha, faz uma linha do tempo, olha lá atrás. Desde muito tempo, será que você já não tem uma relação com a comida onde ela assume um papel de alívio, de preenchimento, de conforto, de prazer? Que você poderia criar mais opções para isso? Será que isso já não te acompanha há algum tempo? E aí não é sobre, gente, desligar o disjuntor e simplesmente executar. Porque uma hora esse disjuntor volta. E quando essa bolha fura, é que a gente está diante de todas as nossas questões para lidar de verdade. E vai ter que resolver. E o ponto é que a gente tem que resolver. Então, assim, quanto mais a gente empurra isso com a barriga, quanto mais a gente não olha para esses pontos, mais isso se agrava, tá? Então, assim, pensa aí no histórico de todas as dietas restritivas mal feitas, ou até mesmo pensando no histórico aí de competições ou coisas que você viveu, tá? E que não deu certo. E lembra que sempre tem um depois. Exato. Né? Ah, eu vou fazer uma dieta extremamente restritiva aqui, beleza, e depois? Ah, eu vou usar o acelerador, não sei o que, beleza, e depois? Vou usar o hormônio, tá, e depois? Então tem que ser equilibrado. Então a dieta não adianta ser a dieta mais restritiva do mundo, sendo que tu não vai conseguir manter aquela dieta por muito tempo. Se tu não vai conseguir manter por muito tempo, qual é o sentido de realizar isso? Concorda? Perfeito, é isso, gente. Então, se vocês curtiram esse conteúdo, se fez sentido para vocês, se vocês lembraram de alguém que precisa também assistir esse conteúdo, envie esse vídeo para a galera, para a família, para os amigos. Isso fortalece o nosso canal, isso nos motiva muito a produzir cada vez mais conteúdo. E lembrem-se, mensagem central, ninguém gosta de mostrar o depois do depois. Então, não se iluda com aquele antes e depois incrível que você viu aí em 30 dias, 60 dias, porque ninguém gosta de mostrar o depois do depois. E aqui, nesse canal, aqui a gente mostra. E foda-se. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até mais.